Queridos amigos, que alegria novamente retornar com o programa Estudando as Obras de André Luiz, através das mãos iluminadas de Francisco Cândido Xavier. É o terceiro livro que nós chamamos Missionários da Luz. Você se lembra, nós estamos dividindo esse capítulo, que é o capítulo 7º, em 3 programas. Já esse é o segundo programa, e no programa anterior, você vai se lembrar que já saímos do caso daquele jovem que tinha 2 espíritos obsessores que o acompanhavam pelo desregramento sexual. Depois entramos no caso de Antônio. Justina, sua mãe, já vivendo no plano espiritual, vem pedir a Alexandre para auxiliar o seu filho, Antônio, que estava com uma trombose em estado bastante avançado, o seu corpo estava muito dilacerado, e ela então pede a possibilidade para que ele pudesse ficar mais 60 dias no corpo para resolver algumas coisas de âmbito espiritual. Alexandre vai até a casa, começa a fazer os primeiros preparativos e invoca, pelo pensamento, um companheiro chamado Francisco. E Francisco vem com uma equipe de 8 pessoas. Eram 4 homens e 4 mulheres, e agora nós vamos ver aonde que essa equipe espiritual entra nesse sentido, nesse trabalho. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Você há pouco disse que no programa anterior nós demos início no capítulo e tem muitas pessoas que estão nos conhecendo agora. Como é que eu faço, André, para assistir os programas anteriores? No canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, habilite o sininho para você receber as notificações e lá tem a playlist do estudo desse livro. Está à sua disposição para assistir quantas vezes quiser e a hora que quiser. Sejam bem-vindos a mais um programa. Vamos começar a leitura, então. Vamos acompanhar o desenrolar do tratamento de Antônio, onde Francisco, esse amigo espiritual, juntamente com Alexandre, vão começar todo o trabalho. Francisco, precisamos aqui das emanações de algum dos nossos amigos encarnados, cujo veículo material esteja agora em repouso equilibrado. E ao passo que o novo irmão observava, cuidadoso, o agonizante, Alexandre acrescentava: conforme observa, estamos diante de um caso gravíssimo. É preciso muito critério na escolha do doador de fluidos. O dirigente dos socorristas pensou um momento e obtemperou. Temos um companheiro que nos atenderá razoavelmente. Trata-se de Afonso. Enquanto irei buscá-lo, nosso grupo auxiliará sua ação curativa, emitindo forças de colaboração magnética por meio da prece. Francisco ausentou-se imediatamente. Nesse instante, a velhinha aproximou-se do instrutor e falou respeitosa: se há necessidade de fluidos de irmãos encarnados, quem sabe poderíamos empregar o concurso de minhas netas que repousam nos aposentos próximos? Não, respondeu Alexandre delicadamente. Não atenderiam às exigências em curso. Precisamos de alguém suficientemente equilibrado no campo mental. É uma advertência muito séria. Primeiro, que Antônio chegou nesse quadro todo por um agravamento da sua própria mente. Justina, a mãe de Antônio, chegando até Alexandre, esse amigo espiritual, pediu intercessão pelo filho. Até que chegou a um pedido de Alexandre, o Francisco, que chefiava um grupo de colaboradores e socorristas. Francisco, quando chegou para colaborar. Eles aqui não falam em nome de religião, eles aqui não falam em nome disso, em nome daquilo. Eles estão para trabalhar pelo bem. É o primeiro ponto de fundamental importância. Segundo ponto, precisavam de um encarnado. Ué, André, mas os espíritos não fazem tudo?
É evidente que não. Eles precisavam de uma energia que os desencarnados não têm, que é essa energia que dá a vitalidade ao corpo físico, a energia animalizada, animalesca, como o nosso querido Sérgio teve a oportunidade de explicar no programa passado e um pouco nesse programa. Tem coisas que dependem de nós, os encarnados, tem coisas que dependem dos espíritos, cada um com as suas atribuições. Os espíritos são importantes, mas em algumas atividades como esta, precisa de encarnados. Já que precisa de encarnados, o que a dona Justina falou? Vamos pegar minhas netas. Já que está precisando de encarnado, elas estão dormindo mesmo num quarto adjacente ao de Antônio? Não é assim pegar qualquer pessoa. Elas não têm equilíbrio mental suficiente para doar o que nós necessitamos. Então não era qualquer encarnado, precisava de uma pessoa equilibrada. Aqui nós já estamos começando a perceber a importância do trabalhador espírita, não é? Nós falamos do trabalhador espírita, lógico que não há essa necessidade de ser espírita, mas a nós foi dado um recurso muito grande para nós podermos usar esse recurso. Porque nós sabemos da importância de dormir bem. Dormir bem significa preparar o nosso sono com prece, com música, para que possamos ter essa oportunidade, ao ter um dia voltado para o campo do bem, à noite podermos colaborar com a equipe espiritual. E é interessante que eles então, olha, vamos então, tem um trabalhador que poderia dar essa energia, está dormindo, vamos buscar o espírito dele, porque o perispírito dele está impregnado ainda pela ligação do umbigo. Muitas pessoas podem dizer assim, mas ele não vem em estado espiritual também? Vem. Só que ele vem em estado espiritual, mas carrega consigo essa energia animalesca porque ele está ligado ao corpo. As energias do corpo, através dos liames, como nos explica no livro dos Espíritos, faz com que isso se materialize e auxilie aquele corpo. Por isso que o passe, não há necessidade do médium ficar incorporado. Não há nenhuma necessidade, porque é um trabalho de energia do médium com uma energia dos espíritos, auxiliando o perispírito e o corpo daquele que está recebendo. Vamos continuar um pouco mais a leitura? A mãe inquieta afastou-se, enxugando os olhos. Atendendo a sinal afetuoso do orientador, aproximei-me, observando o doente de mais perto, mantendo-me embora na íntima atitude de oração. Antônio é viúvo há 20 anos, explicou Alexandre, e está nas vésperas de vir ter conosco, no plano espiritual. Nosso amigo, porém, necessita de mais alguns dias na esfera da crosta para deixar alguns problemas sérios devidamente solucionados. O Senhor nos concederá a satisfação de colaborar no reerguimento provisório de suas forças. E fosse porque me detinha a observar o grupo de entidades que oravam silenciosas, ou em razão de pretender beneficiar-me com novos ensinamentos, o instrutor esclareceu. André, eu queria, antes de dar continuidade, que você pudesse falar um pouquinho, porque nós precisamos mudar a nossa concepção dentro de uma casa espírita. Você entra numa casa budista, há um respeito, há um silêncio. Você entra numa sinagoga, há um silêncio, há um respeito. Você entra numa casa espírita, muitas vezes parece um salão de um baile. Aquela festa, aquela conversação, é importante essa observação de André Luiz. Eles não estavam ali farreando enquanto foram buscar uma pessoa, eles estavam em oração. Isso é um trabalho do dirigente encarnado ou do dirigente da atividade da noite, ou seja a hora que for de uma casa espírita. As pessoas que vão numa casa espírita não tem como adivinhar que naquele ambiente serve como um hospital, como uma escola, como um pronto-socorro, e eles conservam os hábitos que têm em casa, no trabalho, na sociedade, chegam, falam, contam piada,
narra fatos com a família, às vezes encontra no centro espírita um amigo, um conhecido que não via há muito tempo, querem colocar o papo em dia. Então, querido Sérgio, na minha visão, cabe ao dirigente da atividade, ao dirigente da casa, esclarecer o frequentador que aquele ambiente não é a continuidade da sua casa em que ele vai levar aquele modo de pensar, aquele modo de agir, aquele modo de se comportar. Um templo religioso, independente se é espírita, católico, protestante, budista, hinduísta, o que for, é um templo que deve ser venerado. Tem espíritos sérios ali dentro. E além disso, André, também um hospital. Tem espíritos necessitados que precisam de ajuda e as pessoas, em vez de ficar orando, ficam naquela conversação, e geralmente uma conversação inadequada, uma conversação que não é produtiva, não é? Então nós precisamos mudar, é isso que André Luiz coloca para nós. Vamos continuar um pouco mais a leitura? Temos aqui o grupo do irmão Francisco. Trata-se de uma das inumeráveis turmas de serviço que nos prestam cooperação. Muitos companheiros consagram-se aos trabalhos dessa natureza. Mormente à noite, quando as nossas atividades de auxílio podem ser mais intensas. Verdadeiro mundo de interrogações assomavam-me ao cérebro, a fim de solucionar as questões do momento. Contudo, compreendo a gravidade dos minutos em face da tarefa para a qual fôramos chamados. Resolvi silenciar. Não decorreu muito tempo e Francisco voltava seguido de alguém. Tratava-se do companheiro encarnado a que Alexandre se referira. Não houve oportunidade para saudações. O orientador, tomando-lhe a destra, conduziu-o imediatamente à cabeceira do moribundo, dizendo-lhe com autoridade afetuosa: Afonso, não temos um segundo a perder. Coloque ambas as mãos na fronte do enfermo e conserve-se em oração. O interpelado não pestanejou, dando-me a impressão de um veterano em semelhantes serviços de assistência. Parecia sumamente despreocupado de todos nós, fixando-se tão somente na obrigação a cumprir. Foi então que vi Alexandre funcionar como verdadeiro magnetizador, recordando meus antigos trabalhos médicos nos casos extremos de transfusão de sangue. Via-lhe perfeitamente o esforço de transferir vigorosos fluidos de Afonso para o organismo de Antônio, já moribundo. Olha que bonita a imagem que André Luiz nos cita, mas antes, André Luiz, ele desde o livro Nosso Lar, ele tinha uma peculiaridade, ele perguntava muito. Quando ele não entendia, ele indagava, ele perguntava, se ele não entendesse, ele perguntava de novo. Só que ele foi convidado aos amigos espirituais até a saber o momento de perguntar. E aqui ele estava com muitas dúvidas, mas ele percebeu que a pergunta dele não tinha tempo para ninguém responder. Então ele falou assim, é preferível me calar e quando eu estiver sozinho com Alexandre puder, a gente conversa sobre as minhas dúvidas. Segundo ponto interessante que merece da nossa parte uma observação e um aprofundamento. Aqui nós vemos que de um lado nós tínhamos dois encarnados. Nós tínhamos Antônio e nós tínhamos Afonso. Ambos estavam domiciliados do corpo físico através do sono. Foi chamado Afonso ao trabalho. Só que houve, por detrás desses bastidores, quem ligasse a energia de Afonso à energia de Antônio. E esse foi Alexandre, que servia como magnetizador. E aqui André Luiz deu um exemplo clássico de quando ele foi médico na Terra, tendo o nome de Carlos Chagas. Ele disse, eu me lembrei da transfusão de sangue. Em vez de ser uma transfusão de sangue, foi uma transfusão de energia. Então era necessário que Antônio tivesse uma carga energética nova
para que ele pudesse ter esse tempo hábil aqui na Terra para conseguir solucionar alguns problemas que dependiam dele, para que ele pudesse desencarnar. Ele estava em vias de desencarnar, mas era necessário que durante algumas semanas a mais ele estivesse no corpo físico para ajustar algumas coisas. E este Afonso, encarnado, cooperador deles, aos olhos de André já era um veterano. Não era a primeira vez que ele estava naquele serviço. Vejamos bem, é um serviço que precisava de um equilíbrio de todos os componentes que ali estavam. E Justina, coitada, não tinha condições para ajudar em nada. Então ela deixou momentaneamente o lado do filho para que a equipe espiritual pudesse trabalhar. E é interessante também, né, André, a gente parando para analisar esse aspecto, a gente vê, por exemplo, o caso de Afonso, como é importante para todos nós sermos um trabalhador do Cristo. E eu enfatizo a beleza do trabalho de Afonso. Afonso devia ter tido um dia, também como todos nós, de dificuldades, de trabalho, a busca do seu ganha-pão, mas já era um espírito que havia se preparado para ajudar o próximo. E ele trazia no seu coração a paz. E ao adormecer, ele estava dando continuidade nas suas atividades espirituais que ele fazia ao longo do dia, que é simplesmente desenvolver a condição do homem de bem. Isso foi uma das coisas que me marcou profundamente. Essa simbiose de trabalho do mundo físico para com o mundo espiritual. Até hoje eu ouço tantas barbaridades no mundo espiritual, as pessoas dizendo, vamos confiar nos espíritos. Não é que nós não confiamos nos espíritos, mas nós não podemos também só confiar nos espíritos. Nós temos que fazer a nossa parte. Os espíritos como um todo, por mais evoluído que seja, eles não podem fazer a nossa parte. Vamos continuar um pouco mais a leitura, André? Na qualidade de discípulo, acentuando minhas faculdades de análise, junto de preciosa lição, observei que o semblante do enfermo transformava-se gradualmente. À medida que o instrutor movimentava as mãos sobre o cérebro de Antônio, este revelava sinais crescentes de melhoras. Verificava, sobre forte assombro, que a sua forma perispiritual reunia-se devagarinho à forma física, integrando-se harmoniosamente uma com a outra, como se estivessem de novo em processo de reajustamento, célula por célula. Depois de um quarto de hora, segundo o meu cálculo de tempo, estava findo a laboriosa intervenção magnética e Alexandre, chamando a velhinha, acentuou. Aqui é interessante, André, que André Luiz, logicamente, ele estava ali na condição de um médium, vendo o trabalho dos benfeitores espirituais superiores para trazer as informações, já que ele tinha uma capacidade enorme de armazenamento no campo intelectual, e cabia a ele, então, trazer pelas mãos de Chico Xavier as informações corretas do mundo espiritual. Então ele funcionou como um médium. E é interessante que ele era um grande observador. Lógico, não poderia ser diferente, cada um na sua área. Allan Kardec conseguiu codificar a obra na sua beleza porque era um pedagogo, era um professor, tinha a arte de ministrar uma aula, de fazer com que a mensagem fosse realmente bem interpretada. André Luiz era um cientista, e como todo cientista, a ciência significa cientificar-se de. A ciência tem que ter um começo, um meio e um fim, através do chamado observação. E ele então ficou ali observando, e observou que havia uma melhora das células do corpo físico que estavam sendo auxiliados naquele momento pela interferência de Afonso. Você pode perguntar, mas e se os espíritos quiserem fazer isso sem o encarnado, é possível? Não, não é possível. Os espíritos também precisam de nós. É verdade que eles podem buscar isso em algum lugar.
Mas se trazerem o espírito desdobrado, pela qual se encontra no estado do sono, como vamos estudar isso no livro dos Espíritos, o sono e o sonho, nós vamos perceber o quanto André Luiz observa a beleza da composição das células, fazendo com que aquilo que estava praticamente os tecidos, e aí já é os tecidos físicos mesmo, não é nada espiritual, é o tecido do corpo, começaram a ter produtividade. As células começaram a funcionar. Mas lembre-se, qual foi a primeira mensagem que Alexandre deu a Antônio? Antônio, vamos pensar positivamente. Foi aí que as coisas começaram a se modificar. André Luiz continua. Justina, o coágulo acaba de ser reabsorvido e conseguimos socorrer a artéria com os nossos recursos. Mas Antônio terá no máximo 5 meses a mais de permanência na Terra. Se você pleiteou o auxílio de agora para ajudá-lo a resolver negócios urgentes, não perca as oportunidades, porque os reparos deste instante não perdurarão por mais de 150 dias. E não se esqueça de preveni-lo pelos processos intuitivos ao nosso alcance, quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno das preocupações excessivas. Mormente à noite, quando ocorrem os fenômenos desastrosos mais sérios de circulação, em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas do repouso físico para a criação de fantasmas cruéis no campo vivo do pensamento, se o nosso amigo despreocupar-se da autocorrigenda, talvez desencarne antes dos 5 meses. Toda a cautela é indispensável. Então nós vemos que Alexandre, com muito amor, deu todo o passo a passo a Justina, a mãe de Antônio, mostrando para ela que foi concedido, devido àquele trabalho todo, mais 5 meses, 150 dias de permanência aqui na Terra. Porém, não teria mais do que os 150 dias, mas poderia ter menos do que 150 dias. Se ele continuasse ainda com aqueles pensamentos negativos, com aquele acúmulo excessivo de preocupação, poderia durar menos do que esses 5 meses. Então nós vemos como a espiritualidade é generosa. E aqui nós vemos, querido Sérgio, quebrar uma palavra que é destino. Veja, o alto concedeu a Alexandre o auxílio magnético necessário para prorrogar por mais 5 meses a vida daquele encarnado. Às vezes, no meio espírita, fala que tudo é uma programação. Se Antônio não tiver uma vida regrada, ele vai durar menos do que 5 meses. Quem faz o nosso destino somos nós. O nosso livro não está fechado, não. O nosso livro está aberto. E as nossas escolhas, a nossa postura, a nossa maneira de pensar e de agir interfere no nosso amanhã. Então, nós, os espíritas, precisamos ver que o livro da vida de qualquer um é um livro aberto e que as nossas decisões podem nos dar mais dias aqui na Terra ou menos dias aqui na Terra. Nós poderíamos até afirmar, André, hoje nesse estudo profundo que nós vamos fazendo dessa doutrina apaixonante, de que a grande maioria das pessoas chegam no mundo espiritual exatamente como suicidas inconscientes. Porque toda vez que nós, através dos desregramentos da vida, seja pelos vícios, porque muitas pessoas pensam que vício é só a bebida alcoólica, as drogas, a sexualidade. Mas nós vemos também, por exemplo, a maledicência, a gula, a fofoca.
Nós vemos também a condição do homem velho, naquele homem imperfeito que ainda nós somos, uma carga de situações que vão fazer com que nós nos desequilibremos. E a partir do momento em que eu me desequilibro, eu vou encurtando a minha vida. Veja, as nossas preocupações excessivas, eu acho que você, nós nunca paramos para pensar a gravidade das preocupações que nós carregamos no dia a dia. Aqui nós temos uma informação, André, importantíssima, que o nosso irmão Alexandre, ele diz, olha, é à noite que as coisas se complicam. Porque durante o dia nós estamos nos movimentando, vamos fazer algumas atividades, algumas tarefas, e nós então não ficamos tão redobrados ou não ficamos tão envolvidos com os problemas. Quando chega a noite que nós deitamos, ao deitarmos, sequer fazemos uma prece e começamos a repensar aqueles problemas que vêm à tona em nosso cérebro. E a partir dali, as coisas começam a se complicar. Porque existe também a forma pensamento que vem de fora. Nós unimos os nossos pensamentos de acordo exatamente com as condições da nossa posição, seja positiva ou seja negativa. Se eu estou com problemas, com dificuldades, e eu acabo entrando em perturbação, quais são os espíritos que vão estar ao meu lado? Da mesma natureza. Se eu sou um espírito que estou fazendo bem, caridade, tenho a prece como minha companheira, gosto de ouvir músicas clássicas, músicas que elevam o nosso pensamento, estou sempre em oração, em prece, quais são as companhias que eu terei comigo? Não são espíritos dos mesmos matizes? Não são espíritos da mesma condição? Interessante, né, André? Nós analisarmos tudo isso. André Luiz continua a história para nós. A genitora agradeceu comovida em lágrimas de contentamento. Alexandre recomendou ao socorrista, encarnado, que retirasse as mãos de sobre a fronte do enfermo e via então o inesperado. O doente grave, reintegrado nas funções orgânicas, com a harmonia possível, abriu os olhos físicos, como se estivesse profundamente embriagado, e começou a gritar estentoricamente: socorro! Socorro! Acudam-me! Por amor de Deus! Eu morro! Eu morro! Algumas jovens acorreram espantadas e trêmulas, em roupas brancas, percebendo-se que as filhas carinhosas e sensíveis vinham atender ao pai ansioso. Papai! Papai! Exclamavam lagrimosas. Que foi isso? Estou morrendo! Clamava o enfermo em voz pungente. Chame o médico, depressa. Mas que sente, papai? Perguntou uma delas, em pranto convulso. Sinto-me morrer, tenho a cabeça tonta, incapaz de raciocinar. Grande era a azafama dos encarnados que passavam por nós, em búria indescritível, atropelando-se uns aos outros, sem o mais leve traço de consciência a respeito da nossa presença ali. Então nós vemos que os espíritos não eram notados pelos encarnados. E naturalmente, esse nosso companheiro não compreendia o que se passava. E a doação foi tanta, o restabelecimento foi tanto, que ele ficou embriagado por todo aquele excesso energético que ele recebeu, o auxílio envolvendo o encarnado, que era Afonso, juntamente com os espíritos, sob a tutela de Alexandre e também da equipe espiritual dirigida por Francisco. Aqui nós vemos a união do trabalho. Aqui nós vemos a união e a colaboração de todos por um bem muito maior, sem perguntar a quem, sem perguntar nada, a não ser visualizando
única e exclusivamente o benefício em torno deste nosso irmão. Então nós passamos a ver o quanto a espiritualidade é generosa, o quanto o mundo espiritual intercede por cada um de nós. Em momento algum foi falado a religião deste personagem. Em momento algum foi dito nada mais do que o simples fato dele ter a necessidade de permanecer por mais algum tempo vinculado ao corpo físico para restabelecer a ordem e solucionar alguns problemas de fundamental importância. Vejamos no trabalho, vejamos na cooperação e vejamos também no auxílio mútuo com a espiritualidade amiga a necessidade que se faz da colaboração ativa e laboriosa. Já partindo para o final desse segundo programa do capítulo 7º, né? Que são divididos em 3 programas, a gente vai estar sempre explicando isso para o nosso telespectador. Os capítulos são longos, então nós dividimos os capítulos em 3, 4 programas de acordo com a necessidade. Esse, por exemplo, é dividido em 3 programas, esse é o segundo. Se você está assistindo pela primeira vez, vale a pena você seguir o resto do livro. Comece desde o comecinho para que você tenha uma noção. Também você poderá estudar por essa mesma página que você está vendo, pelo YouTube, também o livro Nosso Lar, e poderá estudar também o livro Os Mensageiros. Nós vamos ver nessa parte, André, uma coisa que nos chama a atenção, é o despreparo dos encarnados, né? Impressionante, e aqui demonstra claramente, quando Justina pergunta, olha, tem uma neta minha, tem algumas netas, uma delas não serve? Não, elas não estão preparadas espiritualmente. E aqui, André, a gente percebe, não é, que quando o pai ele acorda gritando, a gente percebe que as filhas, as netas, acordam de maneira assustada, atropelando um ao outro. Geralmente nós somos assim. Nós precisamos aprender a ter equilíbrio, a ter paz no coração. Nós precisamos aprender a viver com a dor. Nós precisamos entender que a dor não é um mal, é uma bênção. E precisamos entender também que muitas vezes a nossa dor é oriunda do nosso despreparo, das nossas condições psíquicas e mentais que levam a esse desajuste no campo negativo, né, André Luiz? É verdade, é um tema muito atual que merece da nossa parte uma importância significativa. Nós estamos caminhando para o encerramento do programa de hoje, ainda teremos o próximo programa falando a respeito do encerramento desse capítulo, mas antes eu gostaria de convidar os amigos que ainda não se inscreveram no canal do YouTube da TV Caminho da Luz a se inscreverem. youtube.com/TV Caminho da Luz. Se inscreva no canal, como você está vendo passo a passo na sua telinha, e não esqueça de habilitar o sininho, que é as notificações. Deixe o seu like, que é o joinha, deixe o seu comentário e compartilhe no seu WhatsApp, no seu Facebook, para as pessoas que você tem contato, que também são espíritas. E nós temos um WhatsApp. Mande a sua mensagem, a sua sugestão e a sua crítica construtiva. O nosso número é 19997782794. A sua mensagem ela é muito importante. Vamos encerrando então esse programa, que é o capítulo 7º, que nós estamos estudando do livro Missionários da Luz. É um programa sobre o estudo das obras de André Luiz, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. No próximo programa estaremos encerrando esse capítulo. Um beijo no seu coração, muita paz, que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz em seu coração, que Jesus te abençoe hoje e todo sempre.